A paz do Senhor Jesus para todos os meus amigos e irmãos. Que o Senhor esteja com vocês nessa segunda-feira gloriosa, segundo dia da semana, onde nós adoramos ao Senhor, onde nós buscamos a Deus, aprendemos do Senhor que é manso e humilde de coração, para que possamos encontrar descanso para as nossas almas. Bom, dessa reportagem minha hoje, louvado seja o nome do Senhor, eu quero apresentar para vocês algo muito importante que está acontecendo sobre a face da terra em todos os cantos do mundo. É a discrepância. Isso quer dizer, um não concorda com uma coisa, o outro não concorda com outra. Um diz que eu quero aquilo, o outro diz que eu quero aquilo outro. Um entende a palavra de Deus de um jeito, outro entende a palavra de Deus de outro jeito. Mas veja bem, eu estava vendo aqui agora na reportagem que passou aqui agora há pouco sobre a religião. Uma pessoa até espancou a outra porque não gosta da religião da outra. E eu estava fazendo aqui uma observação nas Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas é ela que dá os rumos da história do ser humano, como ele surgiu, para que foi feito sobre a face da terra. Então existe uma coisa muito importante chamada ética, que é a ética eclesiástica. É você cumprir com a sua parte e eu cumprir com a minha parte. Se você é espírita e eu sou cristão, então você segue a sua religião, eu sigo a minha religião. Existem leis no país que foi constituída justamente por causa desses abusos que é cometido por causa de uma pessoa não concordar com a religião da outra. Então, eu gostaria de mostrar dentro das Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas é que nos dá o caminho para o céu, é que nos dá o caminho para a gente conviver um com o outro. A Bíblia diz, Jesus fala nas Escrituras Sagradas que assim como Ele nos amou, devemos nos amar uns aos outros. E perante Deus, todos nós somos iguais. Não existe preto, não existe China, não existe Japão, não existe Estados Unidos, não existe África, não existe ser humano na face da terra nenhum que tenha desigualdade para Deus. Porque o sangue que corre na veia de todos nós tem a mesma cor. Não tem ninguém, não tem um com sangue roxo, não tem outro com sangue branco, não tem outro com sangue azul, não tem, todo o sangue é a mesma cor. E se nós fizermos uma observação agora dentro das Escrituras Sagradas, e para a gente ver que somos todos iguais perante a Deus, é só a gente observar Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, ele passa para nós sugestões muito importantes. Passa a mostrar que a acepção de pessoas é terminantemente uma agressão aos princípios de Cristo. Já começa por aí. Ao que eu falei anteriormente, devemos nos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. No verso 1, ele afirma: irmãos, como crente, o nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Queremos destacar, veja bem, queremos destacar a palavra prosopolência, que significa aceitar uma pessoa pela sua aparência,
acepção de pessoas, parcialidade. Uma tradução, louvado seja Deus, uma tradução que indica que alguém estaria observando mais o exterior do que o interior, fazendo julgamento e estabelecendo diferenças baseadas nessas condições exteriores, tais como aparência física, status sociais, louvado seja Deus, ou raça. O clamor do apóstolo é que, como Cristo, jamais façamos estas coisas. Por quê? Porque Deus não trata ninguém assim. Em Romanos 2, versículo 11, Paulo afirma: pois em Deus não há parcialidade. Glórias a Deus. Em Deus. Efésios. Em Deus não há parcialidade. Em Efésios 6:9, advertindo aos senhores como devia agir com seus empregados, Paulo assegura: vocês, senhores, trate seus escravos da mesma forma, não os ameace. Começa por aí. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre as pessoas. O Deus do povo de Deus deve agir da mesma forma que o Senhor nessa questão. No Antigo Testamento, podemos ler diversas passagens que reforçam a ideia de Deus como justo em seu tratamento com os seres humanos. Precisamente em Levítico 19:15 a 18, Deus ordena: não cometam injustiça, nem julgamento, não favoreçam os pobres, nem procure agradar os grandes, mas julgue o seu próximo com justiça, não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. É questão, irmão, de sabedoria. O Senhor, Ele nos dá a sabedoria para que nós possamos nos comportar. É só a pessoa ler a Bíblia certa. Não botar a Bíblia de cabeça para baixo para ler a Bíblia com as letras invertidas. Porque se você ler a Bíblia de cabeça para baixo, certamente vai dar tudo errado. A sua vida vai ser um caos. A sua vida não vai ter sucesso. Você não vai ter sucesso nem material e nem sucesso espiritual para você ser afortunado na obra de Deus. Por exemplo, galgar os degraus de uma igreja, como você começa como membro, você vai a porteiro, depois você vai a diácono, depois você vai a presbítero, depois você vai a evangelista, louvado seja Deus, e depois você vai a pastor. E daí vem as discriminações: você vai ser um pastor apacentador, outro vai ser um pastor evangelista, outro vai ser um pastor missionário. E é dentro dessas características que Deus, Ele olha para você. Para você. Louvado seja Deus. Deuteronômio 10, 17 e 18, Moisés lembra o caráter de Deus. Pois o Senhor Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa dos órfãos e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. Será que você está com a sua mente tampada para essas coisas? Olha, nessa manhã, amanhã de segunda-feira, uma manhã tão gloriosa, estou aqui falando dessa palavra para você, meu amigo e minha amiga. Não deixe o mal tomar conta da sua vida. Não deixe que nada venha atrapalhar a sua vida, tanto material como espiritual. Mas para isso é necessário que leiamos as Escrituras Sagradas, porque é ela que testifica todas as coisas. É ela que muda o rumo da nossa história. É ela que cura as nossas enfermidades e fortalece a nossa alma. A força do Senhor em nossas vidas está através daquilo que nós lemos. Louvado seja Deus. Se há algo que não pode existir na igreja, é uma lisonja e sincera, o favoritismo político e a acepção dos irmãos. Esta divisão de castas espirituais que hoje existe na igreja, louvado seja o nome do Senhor, na igreja formada pelos que julgam-se a si mesmo os espirituais do mesmo modo, e o restante do povo revela uma destas tragédias em que vive a igreja no Brasil. Infelizmente, muitos cristãos no Brasil estão esquecendo de ler a Bíblia, que diz: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeus, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todo. Louvado seja Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 11. É conforme eu estou falando aqui agora, irmãos. A palavra de Deus, ela mostra todos os caminhos. Não tem para onde correr. Não tem para onde você correr. Não tem para onde eu correr. O caminho das Escrituras Sagradas, o povo pode inventar aí até outra Bíblia aí, conforme eu vi dizer, ou alguém postou para mim que existe Bíblias de igrejas, louvado seja Deus, diversas que estão surgindo por aí, mas são tudo coisas que não vai levar no céu. O que leva no céu é o que está escrito na Bíblia original. Eu, de vez em quando, eu dou uma olhada para o lado aqui, que aqui em casa parece os passarinhos. Eu vou tentar mostrar um aqui andando dentro da minha cozinha. Ó, deixa eu ver. Cadê ela? Aqui, ó. Aqui, ó, a rolinha, ó, andando dentro da minha cozinha aqui, ó. Ó, eu tô lendo a Bíblia, ela andando atrás de mim aqui, ó. Tá vendo? Então, isso é coisa de Deus. Os outros passarinhos tá aqui fora, aqui, ó, cantando aqui, ó. Tizil, coleiro, canário. Então, irmãos, são coisas de Deus, são coisas que levam ela voando aqui, ó, tá vendo? Voando por cima de mim aqui, dentro da minha cozinha. Então, irmãos, são coisas de Deus. A preocupação do apóstolo é que este comportamento não seja praticado nas reuniões da igreja. Na igreja deve sempre haver um clima de aceitação e amor. Diante de Deus, não somos vistos pelos nossos títulos humanos, mas pela a nossa condição espiritual. Na sua presença somos todos pecadores, que está debaixo da graça debaixo da graça salvadora de Jesus Cristo. E, como seguidores a Jesus, devemos tratar todos como igual respeito e consideração,
como cristão, não podemos agir pela aparência. Essa atitude só mostra que o critério é errado. Na igreja somos todos servos e irmãos. Dos servos 5 a 7. O apóstolo lembra que observar o exterior é uma visão errada daquilo que Deus realmente, louvado seja Deus, vê. Tiago não está condenando a riqueza, mas mostrando que a nossa salvação não depende do que materialmente temos. O reino é prometido, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O reino é prometido àqueles que amam a Deus, seja eles ricos ou pobres. Verso 5. O que Tiago deseja despertar nos cristãos é a percepção de que eles são ricos na fé. Louvado seja Deus, pois a nossa verdadeira riqueza está guardada nos céus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Mas por que Tiago parece dar ênfase ao mais pobre? Porque a maioria da igreja era feita de pobres e escravos. Poucos eram intelectuais, ricos e livres. Com isso dá para entendermos o contexto da mensagem do apóstolo. Diferente do nosso tempo, em que a igreja está embevecida com a teologia da prosperidade, amarrada com o consumismo, em que cada cristão é mais um consumidor em potencial de artista do cenário evangélico. A pobreza antes uma virtude, passou a ser maldição. Milhares de pessoas estão à busca de Deus em templos majestosos, superlotados, com mensagens que parecem mais com fórmulas de autoajuda, palavra de ordem e reivindicações em nome de Deus para a busca de bens materiais. Vocês estão prestando bem atenção? Para vocês, meus amigos e minhas amigas, que eu estou sempre postando algo para vocês interessante da palavra de Deus. Eu não vou poder ir adiante aqui porque eu estou aqui já preparado para ir trabalhar. Mas eu acho que o pouco que eu falei aqui dentro das Escrituras Sagradas, eu não falei nada de mim, eu falei daquilo que Deus Ele quer que você faça. Ele quer que eu faça. Nós não somos todo mundo iguais, vamos dizer assim, aparentemente. Mas a Bíblia, eu acabei de citar aqui agora há pouco, que não há diferença entre grego, entre africanos, entre judeu ou muçulmano, não existe diferença. Só que cada um está vendo Deus de uma forma diferente. Um está vendo Deus como um carrasco, outro está vendo Deus como um protetor e outro está vendo Deus como uma prosperidade. Não, amigo. Não, meu irmão. Presta bem atenção, olha só, você pode ser próspero sem precisar de estar humilhando o seu próximo, sem precisar de estar falando mal do teu próximo, sem precisar de abandonar o seu próximo, deixar o seu próximo de lado. O seu próximo, que a Bíblia diz, é todo aquele que é filho de Deus, não é somente o teu vizinho ou o teu parente que está dentro do seu lar. Então são todos aqueles que são filhos de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos fazer orações e deprecação para todos os homens. Não podemos, louvado seja Deus, só pensar em nós. Não podemos só ficar pensando, eu aqui no Celso Ferreira, eu fico pensando em mim.
Ah, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá isso, eu preciso disso, eu estou assim, eu estou assado. Não, eu tenho que pensar em mim e pensar naqueles que estão ao meu redor, porque todos eles, louvado seja Deus, de uma certa forma são criação de Deus. O mesmo sangue que corre na sua veia é o mesmo sangue que corre na minha veia. A única diferença é o H, entendeu? Positivo, o H negativo, o pH, o AB, entendeu? A única diferença que há no nosso sangue é só, entendeu? A porção dos estudos que foi feito, que um corpo às vezes rejeita uma qualidade de sangue. É preciso sangue adequado. Mas que o Senhor possa continuar abençoando todos vocês e dando a vitória para vocês em tudo aquilo que vocês daqui para frente agora vai fazer. Esqueça a carne, as coisas materiais e pensa na palavra de Deus como espírito, como a espirituais, vamos dizendo assim. Porque a palavra de Deus diz que há um só Senhor, lá em Efésios está falando, ó, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus que é por mim e por vocês também. A paz do Senhor, Jesus Cristo, nesse dia para todos vocês, e que Deus continue vos abençoando. Amanhã, se eu tiver com algum tempo, vou postar mais alguma coisa para que vocês possam meditar. Medita comigo na palavra de Deus. Eu tenho certeza. Esse vídeo também vai para minha, louvado seja Deus, para o meu canal de YouTube. Daqui a pouquinho eu estou postando. E se vocês quiserem entrar no meu YouTube, procure Círio da Elisângela. E aí vocês vão entrar e vai ver as minhas postagens, todo o meu currículo ali como homem de Deus. Bye bye. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês nesse dia. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde e faça resplandecer sobre cada um de vós, louvado seja Deus, a paz de espírito. Que o Senhor faça brilhar no rosto de cada um de vocês o Espírito Santo, para que cada dia da vida de vocês seja uma bênção, não para mim e nem para o mundo, mas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque todas as almas que nós resgatamos não é nossa, ela pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tchau.